Olá, pessoas. Eu estou aqui ainda. Anotando tudo aqui. Oi, 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 gente. Oi, Kelly. Oi! Minha digital E influencer aí? preferida. Me fala como é que eu coloco o título aqui. Deixa eu encontrar aqui. Só um minuto, galera. Só aqui, deixa eu ver. Ah, ok. Pronto. Achei. Ok. Então, deixa eu ajeitar aqui, né? Porque apareceu até minha garrafa aí, porque nós somos dessas, trabalhamos ao vivo. Oi. E aí, garota, tudo bem? Tudo bem? E por aí? Então, tudo certo. Essa Holandinha que já fez granizo, já choveu, já fez sol. Estamos numa primavera bem louca, como você já deve conhecer, né? É, sim, exatamente. Então, nós estamos hoje aqui para falar sobre dicas de aprendizagem de idiomas. E aí, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou a Domi, para quem não me conhece. Você me segue, mas, né, enfim, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Domi, sou professora de holandês, inglês e holandês. Não, holandês, inglês e alemão. Isso. E eu moro aqui na Holanda desde abril de 2018. E aqui na Holanda foi onde eu conheci a menina Kelly. E agora a Kelly pode falar um pouquinho para você sobre Eu mesmo. onde ela mora, o que ela faz, quais idiomas você fala, o que é que você aprendeu. Conta aí tudo pra gente. Pronto. Né, como a Dudu falou, eu sou a Kelly. Eu morei na Holanda por 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Mas arredondei para os 2 anos, né? E aí, agora eu tô em Londres. Tô morando em Londres. E na Holanda eu aprendi holandês. Só falo holandês e inglês. Falo holandês e inglês, né? Fora a minha língua. E é isso, basicamente. O que mais? Eu crio, E de onde que você vem? Você eu é sou de natural de Fortaleza, onde? sou natural de Mais uma Fortaleza. nordestina, eu sou de É, Maceió, para quem não sabe. Nós somos duas é, nordestinas cabeçudas, exatamente. né? E a gente se conheceu aqui na Holanda o ano passado. Aí Uma eu amizade trabalho. que deu é, certo. é, Hoje, atualmente, eu trabalho com tudo que envolve mídias digitais, né? Que é Uhum. Instagram, Facebook, edição de fotos, edição de vídeos, qualquer coisa que você precisar de parte digital, blogs e websites, esse tipo de coisa, eu consigo fazer. Mas, assim, oficialmente, o que eu vendo mais é mais body travel, o trabalho de body Uhum. travel, que é acompanhar mulheres sozinhas que vêm para Londres. E eu fazia isso também na Holanda, mas aí aqui em Londres eu só, né, copiei. Sim. Porque viajar sozinha já é um desafio muito grande, né? Então, aí você ter alguém que conhece a cidade, que consegue lhe dizer como é que funciona, é bem Que melhor. consegue dar as diretrizes para você. Para as diretrizes para você E poder você fazer ainda é mais simples, e né? você ainda é fotógrafa, né? É, isso, exatamente. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente se encontrava aqui na Holanda, tanto eu tirava as fotos dela, tirava as minhas fotos, e a gente tinha as fotos blogueirinha para mostrar para vocês aqui no Instagram. Mas tudo bem. Então, Tá cortando um estamos pouquinho aqui aqui pra não mim. para tá ouvindo, tá me ouvindo? Não Tá um pouco. desconecte. Pronto. Tá um pouco. Pronto. Tá 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 ok. tranquilo? Tá, agora Ok. tá. Então, não estamos aqui para falar sobre a nossa vida. Meu celular está com vida própria, só um minuto. Ok. Então, não vamos falar da nossa vida hoje. Podemos marcar uma outra live para falar sobre as dificuldades de Exatamente. duas garotas lindas nordestinas na Europa. Né? Só que na época você está fora da Europa agora, mas tudo bem. Então, nós vamos falar sobre dicas de aprendizagem. Então, durante a minha vida aprendi inglês, alemão, holandês, espanhol, enfim. E a Kelly também aprendeu o nosso querido holandês, né? Esse idioma Amado. maravilhoso, né? Que todo mundo ama. E você fala quantos idiomas, Kelly? Repete aí pra gente, só para atualizar quem está chegando agora. Dois, holandês e inglês, né? Holandês e Assim, inglês. é. E Assim, como né? Vai foi ser para assim. você? E como foi para você aprender holandês?
Eu fui meio fora da curva, né, da maioria das pessoas. Para mim foi fácil aprender holandês, porque eu acho que é Ok. uma língua muito. Eu consigo traduzir organizada, porque ela é muito organizada. Ela é muito metódica. Então, se você conhece as Uhum. regras, você consegue falar muito bem. Especialmente o som das palavras. Se você conhece o som das letras, né, no caso, o som das letras, você consegue ler e falar tudo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque você fala como português. Como ele é escrito, você fala. Assim, muitas vezes você tem dificuldade porque tem as consoantes e as vogais, mas isso é normal. Que é É. diferente do inglês, porque o inglês ele é mais, eu acho ele mais bagunçado, mais sem lógica, entendeu? Eu não consigo organizar o inglês na minha Mas cabeça. muitas pessoas já acham exatamente o contrário. Porque É, o exatamente. holandês, ele é parecidíssimo com o alemão, né? Então a Hum, gente fala assim, a gente fala meio Yoda, né? O holandês a gente fala totalmente Yoda, tipo, eu pão comer vou. aham, É isso. tipo isso, É, né? Então, quando a gente aprende no caso, você aprendeu mais, você já falava um pouco de inglês, se não me engano, e aí você aprendeu isso. holandês, seu holandês cresceu seu inglês tchum, né? Que geralmente é isso que acontece. Exatamente. E aí você, né, fica já com essa organização trocada. É. E aí você morou aqui na Holanda, você morou você mora agora na Em Londres. Inglaterra, em Isso. Londres. E qual é o método que você usa agora, no caso, qual foi o método que você usou para aprender o holandês e você aplica esse mesmo método para aprender o inglês? Sim. Eu não sei se é a nomenclatura do método, né? Eu fiz um cronograma Uhum. de o que é assim, o que eu tinha que estudar todos os dias. E aí eu Então usei o. você segue um planejamento. Isso, eu chamo de bullet journal, porque é um nome chique para Uhum. planner, né? E aí eu fiz isso, e fiz muito importante que eu escrevi tudo em holandês. Foi uma professora do curso de holandês que eu fiz que deu essa ideia. Vamos fazer um planner para vocês escreverem em holandês, porque isso força você a escrever. Exato. Como, por exemplo, eu não sei se vai dar para ver, eu vou tentar mostrar aqui na câmera, porque aqui para mim tá meio cortado por causa do teclado. Eu não sei se vocês estão vendo. Não, faz depois, se você Você me tá permitir, vendo? a gente posta nos stories, o pessoal dá uma olhada. É Mas isso. fala Pronto. aí como é que está estruturado esse plano É de estudo. isso. Eu coloco o que é para fazer, que no caso eu botei listening, né? Que é o ouvido. Uhum. Então, o que é que eu vou fazer para aprimorar o listening? Aí eu coloquei lá Que é o ouvir, Prolades, que é é o o Lausteren. Lausteren. É, Uhum. é. Aí eu coloquei Wat de Doel, né? Que é o Uhum. Lausten 20 Minuten Radio. Uhum. E VAC, né? Que é o período, né? O tempo Sim, o que eu vou período passar que estudando. você vai gastar, exato. Aí eu botei que tipo, seria todos os dias. Aí coloquei algumas outras coisas. Assistir as news por 15 minutos Uhum. todo dia. Praticar no site, que é o Ufinen, que é de Ufinen Lausteren, né? Três Uhum. Que vezes por semana, por é exemplo. praticar uma das modalidades. É. E é isso. Aí, basicamente é isso. Aí tem a escrita, também a parte de escrita que eu Uhum. fiz. No meu caso, eu coloquei um texto pequeno de 5 linhas, porque era bem. O planejamento foi Todos, básico, assim, todos isso os aí você dias. escrevia todo, você fazia todo, você desenvolvia todas as habilidades todos os dias. Isso. Por isso que algumas coisas são só 15 minutos, algumas coisas são só 10 minutos, porque, né? Uhum. Às vezes eu estudava só Mas 40 você, minutos por dia, aí eu ia adaptando quando sim, não dava tempo. Mas, sim. tipo, escutar rádio, você pode deixar 20 minutos Mas, você ouvindo exato. ativamente, mas você Mas pode deixar atrás. uma coisa que é importante frisar nisso aí que você falou é que você fazia todos os dias, independente do que você conseguia. Não era isso? Exatamente. Isso. Exatamente. Então você tem que ter uma continuidade. Se você não tem continuidade, não dá É. certo. E esse método para você, ele tem alguma desvantagem? Você acha que esse método de você praticar todos os dias um pouquinho de cada coisa, ouvir um pouco, falar um pouco, escrever um pouco, enfim, fazer de tudo um pouco. Você Hum. acha que ele tem alguma desvantagem para ele? Esse método para você teve alguma desvantagem? Para mim, não. Eu não acho que tem desvantagem. Agora, talvez se uma pessoa for muito. Porque eu não sou muito, como é que se diz? É, metódica.
Eu acho que é isso, não. Sim, Porque eu não sim. sou assim, se eu faço planejamento e não consigo seguir, para mim é ok, amanhã eu consigo, eu faço, mas talvez para as Mas pessoas tem que não aquela conseguem, galera que aquela galera que pira o cabeção, né? Ai, meu Deus, eu que não eu não ouvi nada consegui, hoje. é, eu não E consegui, sou agora, um o que é que eu vou fracasso. fazer? É, É, vou morrer, vou me jogar da ponte porque hoje eu não consegui ouvir o rádio. isso, Mas exatamente. tem que frisar que é importante fazer um pouquinho, independente do que seja, é É, importante fazer todos os dias. é, Ah, sim. e aí, para o inglês, você usa o mesmo método? É o mesmo método para o inglês, só que inglês para mim é muito mais difícil, né? Eu sou bem fora da curva mesmo, para me aprender inglês é uma coisa assim que é impossível na minha cabeça, mas eu estou conseguindo. É, assim, o meu, quem gosta de nível está no avançado, eu Sim. consigo, e realmente eu consigo ler e escrever bem, de forma bem avançada, assim. Falar é mais complicado, porque é mais difícil você treinar com pessoas, né? Porque você precisa conhecer pessoas, Sim. mas Você já buscou, por exemplo, um tandem aí em Londres? já vou assim, quando dá eu pratico o inglês, né? Mas aí quando Uhum. não dá para falar, tem um outro método que eu faço, que é eu escuto a Ó, lá música vem, lá vem as histórias. Vamos lá. e canto em voz alta a música, né? Isso é E ótimo. É. aí canto em voz alta, quando eu Aí não você sei a fala, letra, você é a sua mesma, sua própria parceira, né? isso, Você mesma se exatamente. ajuda. Exatamente. Aí eu faço isso, eu escuto podcasts, como falam os ingleses, né? Podcast, é. Podcasts, e assisto séries. Hoje eu já tirei a legenda, mas antes eu assistia com legenda. Só que chegou Sim, um nível que eu via que eu tava com preguiça de ouvir e só lia a legenda, então eu tirei a legenda. sim. E aí é Acontece isso. bastante. Eu vi assim, não, eu tô com preguiça, porque quando eu ia ao cinema eu entendia muito, eu entendo, né, o que tá se Sim. passando e não tem legenda. E quando eu chegava em casa assistia a série, eu não entendi o que estava passando na série, eu disse, não tem sentido, não faz sentido. Eu tava com preguiça mesmo de ouvir, E aí ficava, tirei, botava a legenda. aí eu tirei a legenda e agora eu comecei a ouvir assistir sem legenda, né? Mas é Então, basicamente isso. a Kelly, ela falou pra gente que ela usou o método FARC, né? Que é visual, FARC, visual, oral, áudio, né? É isso, para você treinar tudo, visual, oral. é. Nossa, esqueci foi tudo agora em Escrita, português. leitura, é difícil Escrita, em leitura, português, as quatro coisas. Você vai ouvir, falar, escrever e ler. Pronto, acabou. Tudo isso. ótimo, maravilhoso, já deu certo. E aí você acha que o idioma mais difícil para você, no momento, é o É, inglês? isso. O inglês Para mim, foi o. inglês. Até porque o holandês ele é muito. No sentido de verbo, ele é muito parecido com o inglês, né? Que você tem, tipo, os verbos tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, não muda muita coisa. É, Mas, é, aí para você esse método foi eficaz. Se vocês aí, né, tiverem algum outro método, escreve aí pra gente, vai, fala aí como é que vocês aprendem, que a gente também, pra gente ver se a gente faz, se a gente se identifica com isso. E você falou que você usa um cronograma, né? E teve uhum. alguém que perguntou que eu não consigo agora mais baixar, porque foi muita gente que entrou, O nível, perguntando quais eram os nossos níveis, né? isso. Então, eu não gosto muito de falar de nível, porque eu acho que é uma coisa muito. Às vezes você fez um curso até o nível C1, por exemplo, mas você não consegue falar nada, Isso, exatamente. né? Então, por exemplo, assim, eu falo para você os idiomas que eu consigo falar, né? Espanhol, português, idioma nativo, espanhol, inglês, alemão, holandês. Eu consigo conversar nos idiomas que eu falo, e eu acredito que a Kelly também, Isso, os exatamente. idiomas que ela aprende. E quantas horas você não estudava horas, você estudava minutos, né? É, Você fala. Hoje em dia, por exemplo, inglês, mas se você mora. Vamos partir para um outro princípio. Você mora em Londres. aham. Você acha que é vantajoso para você morar em Londres enquanto você está aprendendo inglês? Eu acho que sim, eu acho que faz uma diferença grande, porque por exemplo, eu estudei inglês na Holanda também, né? E Sim, aí eu passava 2 horas e meia na aula, mas era ali que eu tinha inglês.
Depois Sim. disso, eu falava com outros estudantes que também não falavam inglês corretamente, né? E dava para praticar, mas você não aprimora o inglês, eu acho. Você pode adquirir um pouco mais vocabulário, adquirir mais confiança em falar, mas Sim. como é que se diz? Você não aprimora. Não, Sim. o país não falando a língua, né? Porque eu saía de lá, começava a vir Dutch por todos os lugares. Eu via as placas, era em holandês. Entrava no Tudo em metrô, holandês, era exato. holandês. E aí aqui não, aqui eu vou para aula, mesmo que eu veja ao meu redor muita gente falando outras línguas, porque você escuta pouco inglês nas ruas, as pessoas Sim. falando inglês. Mas aí eu tenho placas, eu tenho obras na rua, nas lojas, tem os Você tem avisos. tudo em inglês, né? É tudo em inglês, Basicamente. então você recebe tudo aquilo. Aí tem algumas palavras que você Isso, não. É difícil você lembrar de vocabulário, mas aí tem lá uma obra que tem o nome, entendeu? Essas coisas assim, sim, vocabulário de obra, eu nunca vou usar, talvez nunca, mas vai que um dia eu precise, né? E aí eu vi, sim. e já sei, e já passo todos os dias e sei como é que fala, É. Isso entendeu? daí é uma coisa muito legal, porque eu tenho caso de alunos também, de colegas, que moram no país há X anos e não falam o idioma do Isso, país. é. E isso é uma. Eu, assim, eu particularmente, eu dou-me pessoa, eu não dou-me professora, tá? Eu acho isso um desperdício, né? Quando você mora no país que é falado o idioma, você tá com uma escola a céu aberto. Então você tem que tentar aproveitar o máximo para poder aprender o máximo que der, É, principalmente no seu dia a dia, né? é uma oportunidade que você tem que nem todo mundo tem, né? Quando eu comecei a estudar holandês, Exatamente. eu ficava na dúvida, será que eu vou colocar esse tempo estudando holandês, já que todo mundo aqui fala inglês, será que eu Sim. preciso desprender esse tempo? Porque só falam aqui, se eu me mudar daqui, eu não vou mais falar com ninguém. Só que depois disso é Isso conhecimento, é, né? isso é muito, mas isso é muito importante, porque muita gente acha que não precisa aprender o holandês, É, porque o holandês só se fala na Holanda, mas aí né? eu disse assim, só que depois do primeiro ano eu disse, é conhecimento. Se eu me mudar daqui, eu já estou há um ano, já poderia ter aprendido muito mais nesse um ano. E aí é Exatamente. conhecimento, conhecimento você não perde, né? Conhecimento, assim, como é que se diz? O tempo investido em conhecimento, você tá lá e tá adquirindo mais e mais palavras É novas, seu, né? experiências. É O tempo seu, investido em conhecimento é seu, não tem outro, você não tem investiu outro. tempo, mas o conhecimento é seu, exatamente. Exato. E Mas aí, isso aí é muito, que muita gente fala, né? Não precisa aprender holandês para morar na Holanda. É uma coisa que, assim, deixa a gente um pouco triste, né? Por um lado, porque aqui todo mundo, vamos, sei lá, vamos supor, 90% das pessoas falam inglês, isso é comum, assim. Mas se você lá for pro interiorzinho, é, por exemplo, o Stefan, meu marido, fala inglês, a família dele fala inglês, o pai não fala. O pai não fala inglês. A minha as cunhada crianças não fala falam, um né? inglês, as crianças não falam inglês. Assim, não é tão aprendendo na escola, mas é os números, alfabetos, tudo besteira, né? Exatamente. Então, muita gente não liga, né? E tanto que já chegaram a cogitar aqui tirar o holandês das universidades, né? Trabalhar Uhum. tudo em inglês. Você estava aqui nessa época ainda? Tava assim. Pronto, quando eles tipo assim, sugeriram tirar o holandês das universidades, porque todo Isso. mundo aqui é internacional, né? A Holanda é um país muito internacional. Então, vai, assim, meu marido, o Stefan, fala muito aqui que vai chegar uma hora que o holandês vai sumir. Tipo, né? É, Porque os próprios holandeses falam que o holandês é uma língua, é feio falar isso, mas é uma língua inútil, né? Tipo, é. você vai aprender holandês realmente se você morar na Holanda, você trabalhar na Holanda e você mexer com o mercado holandês, tudo muito focado. O inglês, não. O inglês você tá, né, tipo, Tá no uou, mundo, né? você É, tá no mundo, é. exatamente. Mas aí se você tá na Holanda, né? E não fala inglês, e as pessoas dizem assim, ah, mas aí eu vou estudar holandês ou eu estudo inglês? Aí eu digo, se você tá morando na Holanda, é melhor estudar holandês, porque você tá na Holanda, né? Se um Exatamente. dia E você tem, cogitar se e, mudar, é, e tem uma outra situação, por exemplo, que é de pessoas que chegam na Holanda, por exemplo, no seu caso, você já falava um pouco de inglês, né? Eu isso. falava, quando eu vim pra cá, eu falava inglês e alemão, não falava tipo, nada de holandês também. Mas quando, quando a gente chega aqui,
fica a dúvida, né? Tipo, mas será que eu aprendo? Vai valer a Uhum. pena eu aprender o holandês? Né? O que é que eu faço? Aí muita gente que já tem o inglês mais ou menos, ai não, vou aprender inglês, vai. Aí Vou aprende aprimorar o inglês. inglês, né? Aí desiste. Aí aprende o inglês, sei lá, aprendeu, estudou 6 meses de inglês, o inglês não vai para a esquerda, não vai para a direita, mas tá lá, né? Vamos no Uhum. inglês. E aí do nada a pessoa fala assim, não, nossa, eu fui no supermercado, não entendi, foi nada que tinha no supermercado, consegui comprar uma cebola, quando eu encontrei a cebola, o supermercado ia fechar, não entendi nada que a pessoa falou, já me chutou para fora do supermercado. Então é uma situação assim, né? Fui numa farmácia da vida, não consegui comprar um protetor solar, vamos dizer assim. Uhum. É uma coisa assim do E tipo. aí a pessoa faz, vou aprender o holandês agora, e joga tudo que ela aprendeu do inglês. Não, vou deixar aqui de lado, vou aprender o holandês. Aí fica, né, tipo, pau a pau, não aprende nenhum nem outro, aí fica nesse pedalinho, Uhum. e vai indo nesse É, pedalinho para sempre. Aí nem, né, como a gente fala, nem é porque isso é uma coisa de baixo é, calão que eu vou falar. Enfim, não vai nem para um nem para outro. Mas exatamente. tudo bem. É, e então, deixa eu ver aqui. Quando você estudava na escola na Holanda, a escola sempre em holandês, né? O primeiro curso que eu fiz de holandês foi lecionado em inglês. Tanto que Uhum, eu, né, eu aprendi bastante. Era um curso intensivo, tipo de uma uhum. semana. E aí eu Deus é aprendi mais, muito. socorro, minha Nossa Era. Senhora, holandês em uma semana, socorro. Não, mas eles não prometiam você ficar fluente, não. Era só para Não, você mas ter o básico, entendeu? para você aprender alguma coisa, pelo Aí menos. era tipo, era bem pesado, assim, mas eu saí da É, primeira semana, fui no bar e já pedi as coisas em holandês, entendeu? Mas se a mulher sim. saísse do roteiro, eu não sabia. Você tinha um bottom também, né? Aí Aquele eu tinha. bottom do fale holandês comigo, É, algo assim. exatamente. Aí depois eu mudei para. Eu morava, nessa época que eu fiz esse primeiro curso, eu morava em Harlem. Uhum, E aí depois eu mudei para Leiden. E em Leiden eu encontrei um curso gratuito, que até eu já fiz uma outra live um tempo atrás aqui. sim. E falando sobre ele, que está lá na minha página do Facebook, se alguém tiver interesse, Vamos olhem olhar lá. depois para a gente repostar aí. É, Olharemos. ele Eu estou é, anotando tudo, essas coisas, estou anotando. O que é de graça, estamos dentro. é. Mas Aí vamos ele é um lá. curso gratuito, e aí ele era todo em holandês. E aí é que pegou, né? Porque eu fazia só 2 vezes por semana, Uhum, mas eram 2 horas, se eu não me engano, eram 2 ou eram 3 horas por dia. Então tinha uhum. 6 horas de aula de holandês, né? E tudo em holandês. Tudo É era muito tempo, socorro, Senhor. por Muito tempo. 6 horas por semana, exatamente. Aí, Você chegou. Tá, termina aí, conclui. pronto, era isso. Aí nos dias que eu tinha aula, eu não estudava, porque Sim. eu já achava muito tempo, 3 horas. Porque já é muita coisa, E exato. se eu estudasse na aula, eu não rendia nada. Foi um processo assim, também que eu tive que aprender, que era meu, porque eu não sabia disso. Que eu não sabia que se eu estudasse no dia na aula, eu não ia render, que só ia para aula e me sentia assim, burra, né? Porque eu não entendia nada que ninguém Sim. falava. E todo mundo falando e se desenrolando lá. E eu, meu Deus, eu sou muito burra, eu estou no nível errado. Mas não era isso, é porque minha mente já estava tão cansada que não conseguia Sim, que mais não processar nada. consegue absorver, pensar mais nada. Aí então no dia da aula eu Exatamente. só fazia coisa assim, ia pedalar, ia pro parque, essas coisas assim, né? Mas aí ia Sim. pra aula à noite, mas não estudava mais não, porque E cansa muito. você, e você aprendia de forma passiva? Por exemplo, No você tinha seu curso, horário na escola, né? Suas seis isso. horas, lá, 3 horas, enfim, 50 mil horas para estudar na escola, né? Aquelas horas obrigatórias que você tem que ir, né? Isso. Pegar a sua Aham. bike, ir para a escola, ficar lá, nem que você fique com um caderno assim na sua cara por 6 horas, né? Dormindo. Você vai ficar lá É, naquelas 6 horas olhando para o caderno. E, gente, isso funciona, tá? Se você pega ficar 3 horas olhando para o caderno, uma palavra você vai aprender pelo menos. Então, isso. se é o máximo que você consegue fazer, faça. Mas tudo bem. Então, você tem esse horário para você estudar lá na escola e você tem a aprendizagem passiva, né? Que é uma coisa Uhum. quando você tá mais relaxado, você não está tão focado, né, no aprendizado, você está ouvindo uma música, assistindo uma TV, ou sei lá, fritando um ovo e ouvindo o Uhum. rádio. Então você usava esses métodos para aprender também? Muito, muito. E aí eu, por exemplo, ia fazer a faxina, né? Aí eu deixava o rádio tocando. De manhã,
De manhã, quem tem TV na Holanda, o jornal repete 5 vezes a mesma coisa. Então A eu mesma assistia, coisa. então eu assistia as 5 vezes. Era um saco, era um porre, eu disse de novo. Mas aí, quando era lá para a terceira vez, eu já consegui, opa, consegui entender uma Já, palavra já aqui. consegui entender exatamente. Então, depois de umas 3 semanas fazendo isso, eu já conseguia, lá na terceira vez que eu ouvi, eu já disse, olha, já entendi o jornal quase todo, vou assistir de novo só para... E aí foi indo, quando eu vi, da segunda vez, da primeira vez eu já entendia 80%, e aí a segunda vez era Sim. só para aparar as arestas, eu desligava. E Quando aí eu eu ligava o estava no, rádio e seguia a vida, né? sim. É Quando eu isso. estava aprendendo o alemão, né, que foi a segunda vez que eu fui para a Alemanha, cara, eu chorava, você não tem noção. Eu ligava a TV, era a única coisa que eu tinha no meu quartinho lá, era uma TV. Eu ligava a TV, tava lá todo dia passava. Eu ligava sempre na parte de desenho, porque eu adoro desenho, sou super infantil. Mas enfim, eu tava lá assistindo desenho, e aí passava os Simpsons toda noite, 8 da noite, tava lá os Simpsons, e eu assisti os Simpsons. A primeira vez que eu assisti, eu não conseguia entender nada. Eu falava, meu Jesus amado, isso em alemão, tá? Eu assisti os Simpsons, meu Deus do céu. Aí no segundo dia, tipo assim, às 10 horas passava o mesmo episódio que passava no dia anterior às 8. Uhum. E aí eu ficava nesse looping, né? Uhum. E dá muito certo. Você consegue, É, chega uma hora que entra, eu né? não sei se é Por porque hora. repete demais a mesma É coisa, repetição, é e repetição. você aprende, né? E aí a gente tinha publicado lá, a gente tinha publicado aqui também, né? Sobre alguma. Para o pessoal fazer perguntas, e a gente recebeu, nossa, acabei de quebrar meu boneco aqui, mas enfim. Sim. Algumas pessoas mandaram perguntas. Quantas horas estudar por dia? Quantas horas você deve estudar por dia? De 1, 2, 3, 20 minutos? Eu acho que depende muito, mas eu sou Eu sempre também daquela acho. premissa de se você passar mais de 2 horas, você não aprende mais nada. É, Então é, eu já exato. usei muito a técnica do Pomodoro, mas eu não sei se as pessoas conhecem, mas aí é só pesquisar no Google Pois que a gente vai. explique. A técnica do Pomodoro é Fale tipo, aí. eu não lembro bem os tempos, certo? Mas eu vou botar Uhum, aqui uns exemplos. Você estuda 20 minutos totalmente focado, sem mexer em celular, sem assistir TV, sem ninguém falar com você, uhum, totalmente focado. Aí depois exato. desses 20 minutos, você se dá uma recompensa, né? Para por 5 minutos e se dá uma recompensa. Tipo, vou mexer Vai aqui nas comer um redes sociais, chocolatinho, vou vai comer um dar alguma chocolate, vou assistir coisa. TV, vou fazer alguma coisa. Só 5 minutos. Acabou os 5 minutos, volta a ficar totalmente focado. Sim. E nisso você tem um período de estudo muito longo, mas às vezes você não consegue, né? Você não consegue ter esse tempo de. Na verdade, eu acho que o problema maior das pessoas é ter disciplina para estudar, né? Isso, é isso. Você tem que ter realmente disciplina para estudar. Na verdade, para tudo É, na vida. Mas é se tanto você não que. tem, vai, termina aí. Desculpa. Assim, Não, tanto ignora. que. Vamos indo, vamos indo. Tanto que tem cursos, assim, eu já fiz cursos de inglês desses de que é divertidinho, com jogos, com filmes, sei lá o quê. Sim. Não, eu acho assim, para mim não adianta, e eu acho que para poucas pessoas adiantam. Porque, Porque estudar ah, é você sentar a bunda na cadeira, infelizmente, é chato, mas é isso, é você sentar, olhar os negócios, praticar e pronto. A parte divertida fica depois que você aprende. A parte divertida é depois que exatamente. você aprende. O que que você acha? Você já usou Duolingo? Já usei Duolingo. O que Duolingo é que eu você acha do fechei Duolingo? o Fechou a árvore Duolingo, 50 eu mil vezes. fechei a árvore de inglês, eu acho bom. Porém, o Aham, holandês, sim. eu acho que tem umas. O holandês, eu acho que tem uns erros de pronúncia ali. Muitos, demais. Eu ia entrar nesse aspecto, mas vamos lá. Fala aí sua Aí, experiência com o holandês. eu não gostei muito de estudar holandês pelo Duolingo. Confesso, eu não estudei muito. Eu acho Você que usava muitos apps para aprender holandês? usava, não lembro agora todos, mas a gente fez até eu fiz um vídeo no YouTube, tá lá, com os apps que eu Fizemos. usava. E nós fizemos também um com dicas, né? Depois E a gente aí, vamos repostar tudo. Não tem link para botar para cima, mas a gente vai botar no link dos- do é, perfil. Mas a gente é, bota depois que a gente terminar a live. isso. Mas aí a Kelly ela já falou dos apps que ela usava para aprender holandês. É. E aí a gente tem o Duolingo, né? Então, você, enfim. Mas isso daí voltando, né? A gente vai puxando um assunto, puxar outro. E aí a gente tem o tempo de estudo. Então depende muito do tempo Da que você pessoa, exatamente. tem. Tipo assim, tem gente que estuda 20 minutos por dia e tá aí.
Né? Vivendo, Tem né? gente que estuda, sei lá, 3 horas no dia e só falta bater a cabeça na parede porque não entra. Né? É, Então você tem que associar o aprendizado com um método que, tipo assim, o tempo de estudo com um método que dê para você. Né? Não adianta você chegar assim, vou escrever 200 textos em 3 meses e você não gosta de escrever. exatamente. E aí Né? porque você não aprende, né? Assim, você. Exatamente. Porque é um. É isso que você falou, você não aprende. Às vezes as pessoas aprendem de maneiras diferentes. E aí você tem que descobrir qual a maneira que você aprende melhor. Exatamente. E você tem que associar o aprendizado a uma coisa que sei lá, faça o seu coração vibrar, bem blogueira. Faça o seu É, coração vibrar e aí você vai aprender, você vai realmente fazer com gosto. Né? Porque enquanto isso. você tiver resistência com o idioma, você não vai aprender. Infelizmente. Exatamente. Né? Tipo, ficar, nossa, que idioma horroroso. Nossa, o alemão, a primeira vez o alemão eu chorava, cara. Idioma do inferno. Tipo, minha nossa senhora. É. Meu Deus do céu, o senhor está gritando comigo. Tipo, né? Mas, enfim. Ok. Com relação ao método, a gente já falou do FARC, já falamos dos aplicativos. O que a gente tem mais de método de aprendizagem? Tem o Tandem, né, que vocês podem procurar. Tem um aplicativo chamado Tandem, onde você pode encontrar pessoas que falam o idioma que você está aprendendo e você pode, né, chegar lá, conversar, bater um papo, enfim. Tem o Tandem, Isso. tem HelloTalk, tem um monte de aplicativo para você fazer isso daí. E você pode procurar também, botar o nome da sua cidade, colocar Tandem, né, sei lá, London, Tandem Isso. English, alguma coisa. Tem Joga isso meetups, no né? Google, exato, que aí você consegue encontrar gente para te ajudar. E com relação a livro, como foi o seu aprendizado com livros? Livros eu Quais fui. os livros que você usou? Foi difícil, não foi difícil? Por que que foi difícil? Fala aí. Para holandês, eu usei. Eu acho que eu não usei nenhum livro. Só o livro da escola, Hum, no holandês. E. Não, minto. Eu comprei um que era inglês-holandês, que era para ensinar falando, mas não adiantou de nada. Eu fiz o livro todo, mas saí sem falar do mesmo jeito. Mas eu só. Foi o livro da escola, que é da editora Coutinho. Ele é bem famoso, mas eu não lembro o nome agora também. tudo aqui é da editora Coutinho, que você chega, a primeira coisa que você olha, acho que você tem que ter falado isso no seu Instagram logo no começo. Quando você olha aquele nome Coutinho, você pensa, nossa, olha, um brasileiro, né? Tipo, a primeira coisa que você olha, você pensa logo que é um Coutinho de um brasileiro que fez alguma coisa. Você vai lá ver, não, a Coutinho é editora da Holanda inteira, É, literalmente. mas Mas tudo bem. esse daí dos livros dele que eu estudei, que eu Uhum. gostei bastante. E aí, inglês, também estou buscando, estou tentando livros. O melhor é aquele. Ai, meu Deus, minha memória é péssima. O English Mas. Grammar in English, Use, não. isso, exatamente, é esse. Uhum. Ou algum que tenha ordem, porque para eu estudar assim, para eu estudar tem que ter uma ordem, entendeu? É tipo, eu não posso pegar uma coisa e estudar. Ah, estou em dúvida no Present Perfect, algo coisa assim do tipo, vou lá e pesquiso isso. Não, tem que ser a ordem. O que é que leva a aprender até aquilo dali? Foi o que aconteceu com o holandês. O livro da Que é escola dizia o. isso, entendeu? Que dizia assim, Que eu você tem comecei com uma que. coisa e aí o próximo complementava a primeira, que complementava, e aí ia Exato, complementando, um ia você tem complementando o que outro. ter uma sequência, senão senão não vai. Exatamente. E você recebeu alguma pergunta? Ah, recebi um que é quanto tempo levou para aprender holandês? Ah, Quanto tempo eu isso é levei? legal, isso é legal. 2 dias, não, brincadeira. Não, eu acho que foi quando eu comecei a estudar de verdade, assim, né? Sentei, estudava, eu acho. Foi rápido, foi bem rápido. Foi acho que uns 2 meses para eu já falar. Eu não ia dizer assim, Sim. eu sou fluente, eu entendo tudo, não, mas eu já ia ao Mas que você já meteu supermercado, meteu a cara para já. e aí ia falando e a pessoa não entendia o que eu falava, né? Eu também não entendia o que ela falava, mas aí ela repetia. Uma outra dica você não pode falar que você fala inglês, tá? Se Isso. falar que você fala inglês, toda a sua chance de treinar o pouquinho que É, você sabe vai pro ralo. é. Tipo, Aí fala, já o mudavam. cara já muda logo, já fala, tipo, how can I help you? Aí você olha assim e fala, Rein Engels.
Você já olha com aquela cara de tipo, ai meu Deus, não fala inglês. Aí você, tanto exatamente. você olha com cara de desespero pra pessoa, a pessoa holandês já olha com cara de desespero, você que fala assim, me lasquei, vou ter que fazer mímica, né? Se Exatamente. mas é assim que você aprende. É. Eu fui uma Não vez tem. cortar o cabelo e aí eu botei anotado no post-it o que é que eu tinha que falar e o Sim. que, que provavelmente ela me perguntaria. E aí eu cheguei lá e falei, e aí ela saiu do script, né? Não sei por que que esse povo sai do script que a gente monta. Exato, é horrível, é horrível, é horrível. Aí A ela pior saiu coisa do é ir para script. médico, minha Nossa Senhora Jesus Cristo. Mas vai, continua. É. Aí ela saiu do script, aí eu não sabia, eu disse, não sei, desculpa, eu não tô entendendo. Aí ela começou a falar inglês, ela disse, sorry, hey Engels. Aí ela perguntou, qual a língua que você fala? Eu, português. Aí ela, eu não sei falar português também. Eu disse, vamos aqui, né? Aí E a vamos, gente vamos foi se junto. abraçar, aí vamos se abraçar, e se abraçarem, era que ali acabou. Mas aí Não a tinha gente, como. a gente se comunicou, a gente consegue. Porque aí, o que eu tinha muito na minha cabeça quando eu ia falar e as pessoas queriam mudar para inglês era, se eu estivesse vivendo num país de língua inglesa, o que é que eu ia Sim. fazer sem inglês? Não é assim, eu tipo, não, eu tô na Holanda, certo? O pessoal fala holandês e inglês, eu sei inglês, mas se eu tivesse tipo, Sim. na Inglaterra, e aí aqui eu não sei inglês, as pessoas não sabem outra língua, só sabem inglês. E aí eu digo, como é que eu ia viver? Eu ia fazer mímica, eu ia escrever, eu ia fazer, procurar, hoje em dia a gente procura no Google Translate É, e você resolve, bota, né? então, momento, aí já chega lá, já É, mostra, exatamente, porque porque aí, senão você nunca vai falar, porque você fica sempre, não. muda pro inglês, vou pro inglês, vou pro inglês e pronto. E você, você já sofreu algum tipo de constrangimento com o holandês? Por exemplo, se você já falou alguma coisa assim, o holandês foi Ah, lá e chegou pra você e falou assim: Eita, isso tá errado, não é assim não, é assado. E você falou: Ai, desculpa. Já né, a ficou com gente, aquela cara de: Ai, ah, desculpa aí, fora os vou erros, tentar mais fora os uma erros vez. Fora os erros básicos do sujo e do peixe, né? Do vis e do vis. Eu não sei, eu acho Né? que nem Tipo, sei e porque hoje eu longo e falo inglês, né? curto, né? Longo e curto, devagar e rápido. Fora isso daí, esses são bem básicos, assim. Sim. O... Deixa eu olhar aqui. Tem umas E teve perguntas aqui na alguma. live, Domi. Cadê? Deixa Tem eu o ver. que a Letícia Voltei. perguntou se vai deixar salvo. Vai, né? Vamos deixar salvo, claro, sempre. Se não der um erro, se não der um pau, a gente grava de novo. Aí a gente já Exatamente. faz de novo, que aqui a gente faz assim sempre. A Método do Dilka, post-it colado em tudo. eu acho que no começo é bom, é bem bom, porque é a mesma coisa de você estar vivendo no país, né? Você vê e aí você tá lá olhando todo dia e acaba que entrou na sua O método cabeça. do post-it, o método do post-it colado em tudo, eu vou dar uma dica pro holandês serve também. Vocês podem pegar post-it de duas cores, se servir para vocês. Para mim, post-it não serve. Já é assim, a Sim. gente já sabe o que serve e o que não serve. O Uhum. post-it, quando você for colar, o alemão a gente tem três artigos, né? O neutro, o masculino e o feminino. No holandês tem o they het. Uhum. E aí, vocês pegam post-it de cada cor, tipo assim, porque tudo que for the, vocês colocam amarelo. Tudo que for het, vocês colocam rosa, por exemplo. E aí vocês vão colando, né? Tipo, deu a Uhum. louca, daqui a pouco você virou uma pessoa de post-it, literalmente. Exatamente. Mas, né? E aí vocês colam com a cor, porque para você memorizar visualmente a cor ajuda bastante. Você acha que É. não, mas ajuda. Sim, Mas você aprendeu com post-it? eu Eles sim. te ajudaram? O holandês, sim. Eu botava, assim, as palavras, aí, tipo, a porta, né? Aí eu colocava lá, Sim. door. Eu não sei se ainda você fala, mas acho que é mais ou menos isso. Door, né? Uhum. Door. Aí o muro, aí eu coloquei lá, mur, e coloquei no living room, né? Na sala de estar, Sim. como é que falava. Coloquei na prateleira que tinha os souvenirs, como é que falava souvenir em holandês. Coloquei, Uhum. quando Um eu ia viajar, kadosh. Uhum. eu colocava os nomes dos países, dos Sim. souvenirs em holandês. Então eu via. É muito interessante você também, por exemplo, quando você for fazer uma viagem para algum lugar, alguma coisa, caderno de receita, né? Essas coisas que a gente Isso. faz de hobby mesmo, você pode até fazer no idioma que você aprende. Então, isso ajuda bastante. É. E a Camila ela colocou aqui, né? Hoje existem aplicativos, na minha época eu procurava no mural da universidade. Isso é o tandem, porque quando eu estudei na Alemanha eu também procurava no mural da universidade. Porque às vezes eles colam
Sabe aquele quadro negro quando você usa... Ah, eu sei, o... quando você entra no supermercado que você vê lá o quadro cheio de avizinho, Uhum. e aí na universidade, na Alemanha, aqui na Holanda eu nunca olhei porque eu nunca procurei Tandem na Holanda. Mas na Alemanha, na minha época, 2010, eu tinha eles colavam no negócio. Tipo assim, fulano, eu falo alemão, estou procurando alguém que fale holandês. Isso, é. Número, tal. Aí você chegava lá, olá, querida, tudo bem? Vamos tomar um café? Enfim. É. Ou então por e-mail, enfim, alguma coisa assim. Então, hoje tem aplicativo, tem o HelloTalk, tem o próprio Tandem, tem grupos de Facebook, no Facebook também, quem tiver Facebook, entra lá, coloca Tandem, sei lá, Roterdã, Tandem, vê se tem. Na Alemanha eu É. sei que tem em todas as regiões, mas Tem, na Holanda ainda não inclusive, estou muito. inclusive na Holanda tem um programa, que era até o que eu participava, que é de você encontrar. De novo, eu não lembro o nome, certo? Mas eu vou mandar Tá, todos para a Domi e ela coloca aqui nos stories. Que era justamente isso, você procurava um parceiro de idiomas. No sim. caso, você não trocava a linguagem, Mas vocês conversavam tem, só em holandês, é, e tem aí segue a vida, sim. entendeu? E aí, mas tem o problema que muita gente fala que agora esses aplicativos viraram um aplicativo de relacionamento. Isso, Que aí é, você entra e já aparece, tipo, você bota fotinho lá maravilhosa, né, que nós vamos escolher a melhor foto, claro. Eu boto sempre um animalzinho, né? Porque uhum, aí você já filtra logo e quem quiser é, aprender vai no animalzinho. Quem não quiser já vai logo na fotona lá. Mas é filtrar mesmo, gente. Não tem. Nos aplicativos existem pessoas que querem aprender também, só que até você encontrar, né? Tipo, você chegou lá, chegou o cara, olá, gata. Você já faz, opa, né? Você não é, quer é, aprender, você já dá logo, já bloqueia, querida, bloqueia. exatamente. Tem uns, Porque inclusive, que você pode selecionar só assim, eu quero falar só com mulheres, né? Se só com você for mulher, mulheres, exato, pode, tem uns assim que exato, você tem. seleciona. O É Hello legal. Talk tem isso. Eu vou anotar essas coisas aqui, porque depois a gente vai postar tudo nos stories para vocês. É. Deixa eu ver. Apps. Ok. Deixa eu ver aqui mais o que. Vamos voltar, Eu deixa acho eu que tem outra dar uma. pergunta da É, Gilka 2, eu acho que é assim que fala. Se tem erro no Duolingo para alemão. Você para sabe se tem? alemão, No alemão, se no Duolingo no tem erro. alemão eu nunca reparei erro de alemão, não, porque eu fechei a árvore do alemão também no Duolingo. Mas nunca É. achei, não. Mas o Não holandês. faço, porque é Minha péssimo. gente, menu. Eu lembro até hoje que eu tava fazendo um exercício, eu tava aprendendo ainda. Aí o cara vai e me fala, menau. Como assim, gente? Até hoje o Stefan tira, toda vez que ele vai olhar no restaurante, ele fala, olha, vamos pegar o menau. Eu falo, minha gente, como assim? O menu, gente, virou menau. Como assim? É. Eu acho que, Mas se eu tem não me muito engano, erro. meninos, garotos, né? Até hoje eu não sei falar a palavra, certo? Por isso que eu não vou falar. Yongas, acho que é Yongas. Sim, Yongas. No sim. Duolingo estava errado. Uma vez eu peguei, fui lá e encontrei uma nativa de holandês, né? Fui lá toda foda, toda. Ah, você Né? falar Tipo, holandês. Ah, disse essa palavra aqui. Aí ela, não, essa palavra não existe. Eu disse, existe. Aí eu coloquei no Google, aí ela, fala desse jeito. Eu disse, o Duolingo tá errado. O Duolingo é. não presta, não. O Assim. Duolingo é muito. O Duolingo, ele tem o Duolingo Stories, mas o Duolingo Stories eu não sei se ele tem ainda se ele já tem para holandês. Mas o Duolingo Stories é muito bom. Você já usou o Duolingo Stories? Não. Eu não É uso o Duolingo uma faz um tempo já, assim. o Duolingo eu dei uma olhada recentemente porque as histórias deles são muito boas assim. E aí você tem a história e aí embaixo você tem o exercício. Uhum. Então é bem bacana. Mas o E Duolingo em tem. si, até É. para o português mesmo, o Stefan, quando estava aprendendo, minha Nossa Senhora, a gente deu Outra. uma. Uhum. Pode Deixa falar. eu ver, tô tentando voltar aqui. Outra Infelizmente não coisa uso que. nenhum método, estou na luta para aprender o primeiro idioma. Mas já está na luta, né, colega? Já venceu. Vamos lá.
Eu acho que foi, acho que é só isso mesmo que What's falaram. this language? We are speaking Portuguese. This live is in Portuguese. Yeah, because we are discussing about learning methods, learning tips, but in Portuguese, unfortunately. In the future, we can do it in English, maybe. Caderno. Ah, Lívia. Deixa eu ver a galera aqui. Tô acenando aqui para todo mundo. Para não Não tá deixar a galera no aparecendo. vácuo. Tá aparecendo Vai metade da deixar tua salvo, cabeça. vamos. Cadê? Onde? Ah, tá, ok. Sim, é legal Pomodoro 20 minutos, 5 minutos de descanso. O problema é a disciplina e o foco. Ah, É, esse é o você problema vai. mesmo. Tem erro no Duolingo para alemão, que você tinha falado já. O post-it, aplicativo, vamos indo mais aí. E você acha que falar sozinho dá jeito, Kelly? Eu acho que sim. Que pelo menos a cara de pau você cria, né? A cara é. A cara de. Nossa, gente, Você você diz assim, faz se eu caras falei e bocas. sozinha. Se eu Falar falei sozinha, inglês, você tem amor pelo inglês britânico já? já, já É tenho fantástico, bastante. né? Lindo, é. O meu inglês ele não é britânico. Eu aprendi o britânico, mas eu não falo britânico. Mas eu É. acho maravilhoso. E é, É, mas pelo americano eu não tinha, não, sabe? Assim, se eu fosse, quando eu ia o estudar, que americano, era. americano é meio tipo, what is up, buddy, né? Tipo, um É, negócio meio, quando eu ia. meio vida louca. Tanto que no Brasil eu dizia que eu não gostava muito de música em inglês, porque na verdade eram. Lá é mais bandas americanas, né? E aí quando eu vim Tem pra cá, algum. Ah, vai, quando eu vim pra cá fala, eu termina. descobri. Quando eu vim pra cá, eu descobri que as bandas que eu gostava de ouvir, mesmo dizendo no Brasil que não eram inglesas, né? Eram britânicas. Não necessariamente Sim, ingleses, mas tinha irlandeses, tinha, né? E sim. aí é isso, né? Eu ouvia muito, porque eu adoro, eu era fanática pelo Oasis, então eu adorava. É, Eu ouvia muito inglês. Eu sempre ouvi inglês britânico, mas eu falo americano. É porque o britânico é tipo, you can't do that. É um negócio meio. é uma coisa muito. É uma coisa muito, muito rainha, assim, mas tudo bem. É, E leitura? Você conseguia ler? Eu lembro que você me deu aqueles livrinhos pequenininhos de holandês. É, como foi para você chegar a ler alguma coisa em holandês? Seu coração vibrou? Tipo, ai meu Deus, eu consegui entender. Isso sim, daí, todo mundo passa por isso, gente. Se você aprende um idioma, você não passa por isso, você está mentindo. Porque todo exatamente. mundo, exatamente, você, tipo, aprendeu lá, você tá de boa, você pegou o menu, cara, você, meu Deus, eu vou pedir um frango, ai, entendi o menu, você já É, fica logo emocionada, tipo é. assim. Mas Já e dá a vontade de leitura? Como foi chorar. pra Ai, você? meu Deus. Você já chora, já quer abraçar todo mundo, já quer postar no Instagram, É, olha, menu em holandês, já tira lá a foto, né, tipo, no restaurante, né, em Het é. Nederland, já posta lá, tipo, mas enfim. E como foi para você ler? Você demorou muito para ler? Na verdade, qual foi a primeira habilidade que você desenvolveu? Falar, É, não, escrever ou ler? para mim sempre é escrever e ler, porque são coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de escrever e gosto muito de Uhum. ler, né? Parece que é uma coisa meio E a combinada. Quem gosta de leitura, ler não, escreve, né? é Mas combinado. O é, input da escrita é exatamente é, a leitura, é né? isso. Então, e o que é que você lia? Tipo, No quer... começo, no começo eu lia o jornal mesmo do metrô. Eu não sou do Sim. time de que você começar a ler livro infantil, porque eu acho muito bobo, sabe? Para minha cabeça eu fico Ai, desestimulada, eu não não, gente, consigo. eu sou É, time Night. todo mundo diz isso. Não, começa a ler livros infantis, porque é mais fácil. Para mim, eu acho muito bobo, eu não consigo, me desestimula. Eu vou, pego um livro. Não, mas esse daí Porque tá muito alto para o seu nível, mas eu. chega uma hora que você empaca. Em alguns livros tem uma hora que você empaca, você abandona o livro e você fica tipo, eu sou Isso. burro. É, Só que na verdade você não está lendo no seu nível. Pega um é livro para neném, do que seu tem lá, nível, tipo, exatamente. macaco, golfinho, É, passarinho, né? Tipo, vai com o teu nível mesmo. E, nossa, eu é. tinha uma pergunta aqui, mas eu esqueci. Mas vai, fala aí. Vai enrolando aí enquanto eu lembro a pergunta. Eu comecei a ler assim, eu lia mais o jornal e não siga o meu exemplo porque é mais desestimulante, né? Porque eu comecei a ler mais assim, comecei a ler o jornal do metrô e comecei a Ah, ler notícias e depois eu passei para os livros. E aí os livros eu tentava encontrar livros que eu já tinha lido em português. Então, usei o mesmo método do inglês, isso peguei é o Harry muito bom. Potter e li o Harry Potter em holandês, assim, né? Isso é muito bom, é.
Isso é muito bom. Lê alguma coisa que você já lê em português, porque você vai encontrar palavras muito parecidas, né? Assim, você Isso, vai entender o que você leu ali, você entendeu duas palavras, você já sabe do que está falando. isso. Pelo menos. E aí a Camila botou aqui, né? O post-it também não serve, eu leio. O Dome só tá aparecendo metade da tua cabeça. Ah, você já passou tudo, né? Tu já viu essa galera? Por que você tá Caderno eu aparecendo metade da amo. minha cabeça? Eu tô aparecendo toda aqui. O seu telefone que é muito pequeno, não, brincadeira. Não, agora Mas tá deixa eu... ok, mas tava Agora só tá tua boca, normal. assim. Que horror. Nessas horas vocês fazem print e mandam pra mim, que eu gosto de ver essas loucuras. Mas tudo bem. Caderno, gente, caderno. Eu tenho, Quantos eu também cadernos fiz. você tem? Vamos conversar sobre papelaria. A gente não, nossa, Caderno. daqui a pouco a gente acaba, mas tá acabando, já passou É, muito rápido. Vamos é, fazer outro, vamos marcar de novo. é. Hoje, Cadernos, quantos cadernos você tem? hoje eu já me controlo, né? Porque por mim eu comprava todo o caderno que eu via na frente. Mas aí eu acho que eu tenho uns 2 cadernos usados. Aí eu tenho outro que eu Nossa, fiz muito o. pouco, é muito pouco. Aí eu É tenho um. iniciante. Aí eu tenho um que eu estou usando, que é fazendo o caderno de vocabulário. É porque hoje eu uso o Sim, Kindle. Então, o meu caderno de vocabulário é o Kindle. Os livros que eu duas, vou lendo, eu coloco Você lá. postou, né? Você postou como fazer o vocabulário no Isso, Kindle. isso. Depois Eu revive esse postei. negócio aí pra gente repostar também. Eu tenho no meus destaques aqui do perfil dicas para você. Sim. Dicas é do inglês, né? Mas você pode pegar Uhum. para o holandês. É Você basicamente a pode parte de leitura mesmo. adaptar, né? Você adapta. É. Tá. Lembrei o que era que eu ia falar. Com relação a essa história de ler jornal. Uma coisa que é muito legal é você pegar alguma coisa, sei lá, um assunto que tá acontecendo, tá bombando hoje, sei lá. Fala aí algum assunto tu que é mais antenado das news, que me deu um branco aqui. Aqui é Brexit. Pronto, então vamos falar, você pega assim, tá falando do Brexit, e aí você pega e bota no Google lá, né, o que tá rolando no Brexit. Isso. E aí você procurar alguma coisa que você já esteja informado em português e procurar no idioma que você está aprendendo. Tipo, se você Isso. gosta de ler sobre economia, né, já procura saber o que está rolando na economia mundial, seja lá o que for, de onde for, e já procura que isso também ajuda bastante, É. né? Deixa eu ver aqui, a E Mari. Oi, ver, meninas. Oi, Mari. e ver também entrevistas, né? Se você Sim, tem alguma revista ou jornal que tem entrevistas, é muito bom porque você vê perguntas, você vê como é que é estruturada a pergunta e como é que a exato. pessoa responde. Então, eu acho bem Exato. útil, Eu assim, lembro também. na Alemanha, não sei aqui na Holanda eu sei que tem, mas eu não lembro agora o nome qual é. Aquele negócio como é que chama, gente? O nome desse negócio. É quiz, né? Quando que eles falam assim, tipo, sei lá, qual é a cor do céu? Aí tem azul, branco, rosa, Acho que é quiz. amarelo. Tipo, é um quiz, assim, eu não lembro o nome agora, mas depois eu procuro pra postar aqui. Porque eu lembro que eu assistia só na casa da minha sogra, que É era tipo meu sogro que assistia. É tipo o show tem do na milhão, é tipo o show do milhão. tem, Lembrei agora, é tipo o tem show na do milhão. Holanda também. Tem na Holanda, eu assistia. Tem, mas Assistia eu lembro lá. que eu assistia só com o meu, como é que chama? Com o meu sogro, porque o meu sogro é que ele fica sentado na TV, né, da hora que acorda até a hora que dorme. Mas não vamos entrar nesse assunto. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, boa tarde. Eu sou brasileira, estou indo morar na Áustria, estou aprendendo alemão. Legal. Tá achando fácil? Deixa eu ver. Eu faço esse filme em alemão que já assisti em português. É isso não. A doma é enorme, sou enorme mesmo. Que caderno é esse? Caderno de quê, gente? Pelo amor de Deus. Caderno Revive aí, de Gilca. caderno de vocabulário, caderno que Tá. você O caderno de escreve. vocabulário. O meu é O esse caderno hoje. de vocabulário, por exemplo, você pega um negócio É assim, ó, esse, um ó. caderninho. Eu conheço esse caderno. Você pega esse caderno, tipo assim, caderno assim, aí você vai pegar uma folha. Tipo assim, vou usar do meu bloco aqui, porque a visualização fica melhor. E aí você vai colocar, sei lá, né, por exemplo, em holandês, het huis. E aí você coloca a tradução do lado, É, casa, por exemplo. Cadê? Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver. Assim. é, Tá bem feio, gente, mas quem sabe faz é. ao vivo. Aí, O meu, é. O meu eu vou o que eu mostrar aqui. sempre.
Dá Muito pra ver? bonitinho, tá vendo? Pronto. Dá pra ver. Deixei. Depois vamos tirar foto, a gente É, faz uns posts aí bonitinhos pra vocês verem melhor. E aí o que eu sempre peço para as pessoas fazerem é você fazer, tipo, você coloca a palavra que você aprendeu no idioma, e aí você coloca a tradução da palavra, e embaixo você faz uma frase. isso. Tipo É. assim, sei lá, Het Haus is blau, por exemplo, né? E Yeah. aí você faz uma frase, porque aprender a palavra por si só, você vai esquecer. Isso. Você vai esquecer. Tipo Inclusive assim, já é comprovado. é, inclusive na dica que eu dei lá de quando você pega vocabulário com a leitura, eu dou exatamente isso, porque no Kindle ele já mostra essa opção, né? Você Sim, salva a palavra que você não sabe e ele já bota o contexto que estava usado no livro. sim. Mas aí quando eu estou lendo um livro físico, eu faço a mesma coisa. Eu pego a palavra que eu não sei e copio a frase que foi usada no livro. Porque aí você sabe o contexto, não adianta realmente você pegar essa palavra e não saber usar nunca, né? Exato. Especialmente algumas coisas do holandês que a gente sabe alguns verbos que são separados. E aí você pega só Ah, o verbo junto, não tem como usar separado, que você não exato. consegue mais. O caderno de vocabulário, olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho do caderno, tá? O caderno de vocabulário é um caderno, geralmente é um caderno pequenininho, porque é um caderno que você vai estar com ele, com você, tipo, ele vai ser parte do seu corpo, tipo É, assim. E aí você vai estar andando com ele, você andou na rua, olha, alto, você já anota a palavra, entendeu? é, E, e aí você vai anotando, tipo, passou, sei lá, Hond. O que é isso, Hond? Anota a palavra. Entendeu? Tudo bem que você não vai anotar, tipo, senão você não vai fazer nada da vida. Tipo, vou no médico, você vai parando, tipo, de um em um minuto, você vai chegar nunca no médico. Mas, tipo assim, coisas pontuais, né? Tipo assim, essa palavra, olha, essa palavra me marcou, o que é isso? Né? Ou hum, uma coisa mais, como é que chama? Mais direcionada. uhum. Se quiser fazer, isso aí eu sempre indico, a gente vai ter que acabar daqui a pouco, né? Tem o pessoal Vai falando em sumir? alemão aqui. Cadê? Peraí. É. Aí. Nein, Ah, das ist kein Portugiesisch. Das ist kein Spanisch, das ist Portugiesisch. Leider heute nicht auf Deutsch. Sorry. Nächstes Mal. Deixa eu ver aqui. o O Kindle caderno, que eu acho que. vocês falaram. Ah, Kindle. 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 Eu tô Kindle. com o meu Kindle aqui. Tô, peraí. Que o meu tá bem longe. O Kindle é um e-book, é um lugar que você lê É, livros livros digitalmente. online. Ó. Não online, né? Mas digitalmente. É. Ignora aí, é porque eu quase não tô usando o É, meu, não. O nome é É tipo e-book, na assim, verdade. você E-reader, tem, né? você tem você lê assim, não Isso. sei se eu vou conseguir fazer, peraí. Aí você, não sei, eu tô fazendo aqui na doida, tá? Eu cliquei, Você ó, tá vendo? aperta, exatamente. Se você Você clica em tiver. cima da palavra, e aí você tem o highlight, que é tipo, sublinhar, né, grifar. É, isso. E aí você pode montar o seu vocabulário no livro que você tá lendo, por exemplo. Isso. E é bem legal. O Kindle eu achei ótimo. Melhor aquisição da minha vida foi esse negócio. Também sou Melhor coisa da apaixonada. vida. Me patrocina aqui, patrocina a Kelly também, que a Amazon. gente vai dar Amazon, paga retorno. nós. Tipo, a Amazon paga a gente, né? Pelo amor de Deus. Mas tem Mas outros deixa eu ver. e-readers. O nome você procura por Tem outros. e-reader. Não é. Exato. Eu vou digitar aqui. O E-reader. Kindle é onde a gente lê coisas em PDF. Ao invés de você estar andando com o seu computador embaixo do braço, você anda com esse negocinho aqui, ó, do tamanho da minha Isso. mão também. Mas eu tenho uma mão enorme, é o tamanho da minha cara também, é enorme. E aí, como que chama? Aqui você vai ler tudo em PDF. Então, por exemplo, se você, sei lá, você tem um livro que você ama muito e você, meu Deus, faltam 25 segundos. Vai cair. Vai cair, vai cair. Então, se você tem uma coisa que você, tipo assim, você quer muito ter o livro, você vai lá e compra o livro. Se você não quer, compra o e-book, você lê o e-book e vai montando aí. Mas tudo bem, gente, acabou 12 segundos, vamos dar tchau. Dá tchau aí, Kelly, rápido, falando do Dui da Tchau. vida. Vamos marcar de novo e... Dui. Dui, gente, Dui que já tá acabando.